Graça e paz, povo de Deus. Quem está sem coragem aí, deixa eu ver. Misericórdia. Bora abrir as nossas Bíblias no Salmo 46, versículo 8. Darmos continuidade à nossa série de estudos, né? Salmo 46. Versículo 8. Vamos ler todos juntos? Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Só as mulheres. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Amém? Oremos. Pai amado, a tua palavra é tão boa, tão maravilhosa, profunda e eterna. Permita que nós possamos aprender mais de ti nessa noite. Queremos, Deus de amor, ser cheios da tua presença e que essa palavra, Pai, nos leve a uma mudança de vida, de ações, de reações, de comportamento, para que o mundo veja em nós a razão da nossa fé e da nossa esperança. Permita, Pai querido, a cada instante, que o teu Santo Espírito revele a nós a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está aí nessa série de estudos, Léxio Divina, que é leitura divina, leitura orante da palavra. E aí nós temos os 6 degraus que nós estamos estudando por esses dias. A gente já estudou o preparácio, o léxio, meditácio semana passada. E hoje a gente vai estudar o contemplácio, né? Que é a contemplação, a necessidade de contemplar a palavra. Uma das profissões que está em risco, ou no mínimo em desvalorização, são as profissões de contemplação. Filosofia, história, não tanto, mas de certa forma contempla os tempos e os textos. Filosofia, história e teologia. Essas, digamos, profissões, quem é professor nessa área, cada dia que passa diminui o número de vagas em concursos, vai se tornando obsoleto, porque é como se uma pessoa que trabalha nessa área não trabalhasse. Uma vez perguntaram para um cantor, como é o nome dele, não sei o que, Caymmi, Dorival Caymmi, me lembrava de Nana Caymmi, a filha dele, né? O Dorival Caymmi uma vez estava deitado na rede da casa dele, perguntaram, você está descansando? Ele, não, eu estou trabalhando. Ele estava deitado na rede, pensando, meditando, contemplando ali para fazer as músicas dele. Aí no outro dia, ele estava mexendo no jardim. Oi? Não é? Pois é. Aí ele estava mexendo no jardim. Aí perguntaram, agora o senhor está descansando? Agora o senhor está trabalhando? Ele, não, agora eu estou descansando. Deitado na rede, ele estava contemplando. Mas são naturezas de trabalho diferentes. O carpinteiro, ele trabalha manual, vai ter que fazer alguma coisa, produzir alguma coisa. Já a produção de um médico, alguns vão apenas receitar, outros vão fazer exames, outros vão fazer cirurgias. São 3 características diferentes de uma mesma profissão, medicina. Outros vão só estudar, são os cientistas médicos. São naturezas de trabalho diferentes. Policial, ele não vai produzir uma casa, essas coisas, mas vai trabalhar a natureza do trabalho do policial, do bombeiro. Um é resgate, o outro é segurança. Ele não está produzindo algo que a gente vai conseguir, vamos dizer, palpar e vender. O pastor, a natureza do trabalho do pastor é uma natureza espiritual e também social. E quase nunca você vai conseguir pegar nesse trabalho, você não consegue palpar.
mas são trabalhos. E o trabalho do crente é também contemplar. Lembra que o salmista disse, mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em outro lugar, não é? Então, irmãos, a contemplação é algo que o mundo tem desprezado a cada dia. Inclusive, eu estava conversando hoje com um professor lá na escola, professor de física, e ele me falou que um sociólogo muito famoso lá do Nepal, onde teve aquela revolução esses dias que eles tocaram fogo no país, e foi aquele alvoroço medonho, que foi a geração X, né? Ele disse que foi uma coisa muito preocupante, porque primeiramente foi perdão, deixa eu corrigir a frase. Foi a primeira revolução surgida de falta de dopamina, produzida pelo celular. O governo comunista, desvio de verba, desvio de saúde, verba de saúde, a bagaceira no país, ninguém fez nada, cortou o sinal da internet, vira a bagaceira, tocaram fogo em gente, tocaram fogo em tudo no país, derrubaram o governo, porque cortaram o sinal da internet. Foi a primeira revolução baseada na carência de dopamina. Por quê? Porque o excesso de telas gera dopamina rápida, barata e constante. Por isso que a pessoa fica viciada e quer mexer o dia todinho. Tem vídeo na internet, eu vi antes de ontem um vídeo de uma menina, como a gente está aí no setembro amarelo, eu vi uma menina de o quê? Uns 12 anos, a mãe tomou o celular porque ela não estava querendo estudar. Ela pegou uma picareta e estava furando a caminhonete, uma Dodge Ram. Coisa mais linda do mundo. Pretinha, quietinha na dela, não mexia com ninguém. Mas deu-lhe furando a lataria da caminhonete. Todinha porque estava sem o celular. Não tem limite. Essa é a ausência de dopamina. Deu problema. E a necessidade da gente contemplar é desacelerar, é sentir o gosto da comida. Quem aqui de verdade já entrou, chegou do trabalho, chegou correndo em casa, tomou um banho, saiu e nem sentiu que a água tocou no corpo. Depois, rapaz, eu tomei banho, nem me lembro. Quem já passou por isso? Irmãos, a gente está tão acelerado que a gente não está nem sentindo a vida. Tomar um banho a gente não sentiu. Foi tão ligeiro que você nem sentiu aquela que acalma, é uma terapia aquilo ali. Disseram que teve um francês que estava rindo dos brasileiros, né, devido à situação econômica, a disparidade de primeiro mundo para o terceiro mundo é grande, né? Rindo do brasileiro, e diz, vocês lá, né, tem muita pobreza, não sei o que, não sei o que. Pelo menos nós tomamos 3 vezes por dia banho. Lá eles tomam 1 vez por semana, quando toma, imagine. Por isso que o perfume é cheiroso, viu? E forte. A contemplação faz a gente desacelerar para perceber o cuidado de Deus. E aí o texto de hoje nos fala, vinde e contemplai as obras do Senhor. É um convite que Deus faz para a gente parar e começar a contemplar. Por quê, irmãos? Porque a gente vive numa correria tão grande que a gente não contempla mais, a gente não presta mais atenção. Muitos pais, eu tenho ouvido vários relatos, muitos pais queriam voltar atrás para ver o filhinho e a filhinha, ter tido mais tempo com o filhinho e com a filhinha crescendo, para desfrutar daquele momento que não volta mais. E saiu um estudo recente dizendo que até os 12 anos de idade, no máximo 15 anos, dependendo da família, o pai e a mãe viveram 75% de todo o tempo que vão viver com os filhos. E depois dos 18, os outros 25% que faltam, só se o filho quiser. Normalmente vai embora, viaja, e alguns nem voltam.
Aí a contemplação de ver o crescimento dos filhos. Tem gente que está casada e não contempla o marido que tem, a esposa que tem. Não contempla os filhos, não contempla o emprego, não agradece. Sabe, coisa simples, irmão. Eu espero que a resposta seja sim. Quem aqui hoje agradeceu pelo almoço? É tão simples. Como é bom agradecer. Está certo que entendi que a gente faz uma oração que não dá nem tempo de Jesus. Quem foi que falou comigo aqui mesmo? Pedi esses dias, Eliette, você faz a oração. Senhor, abençoa o que tem, o que vem, em nome de Jesus, amém. Minha filha, Jesus nem olhou para nós. Deu tempo nem dele virar para quem é que está falando comigo aqui. Uma ligeireza. Não, minha irmã. Mas não é bom a gente agradecer? Porque a gente contemplou, se debruçou em observar a bênção que é a gente ter a presença do Senhor. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Já já a gente vai ver por que contemplar essas obras, tá? Mas, para a gente entender melhor a importância da contemplação, um dos maiores teólogos da história, Agostinho de Hipona, ele descreveu sobre a necessidade da contemplação algo muito sério. É algo indispensável na vida do verdadeiro cristão. Primeira característica que ele colocou para uma pessoa conseguir contemplar é a humildade e perseverança como condições necessárias para a contemplação. Humildade por quê? Eu dependo desse Deus. E eu preciso perseverar nessa contemplação e nessa dependência do Senhor. E ele falou, eu preciso ter humildade e perseverança. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ter na nossa vida a consciência de que a nossa vida espiritual precisa de alimento tanto quanto a nossa vida física. A gente precisa nutrir nossa alma com a palavra de Deus e com as coisas do céu. E muitas vezes a gente quer ignorar um e só contemplar o outro, ou vice-versa. E aí ele fala sobre isso. Outra característica, silêncio e desejo. Ele relata que o silêncio é visto como uma condição para acolher a palavra de Cristo. Vocês já viram que construções de grandes igrejas históricas, de 600 anos atrás, de 1000 anos atrás, em Recife a gente vê muitas construções de 400, 500 anos, de grandes igrejas, com 20, 30 metros de altura. Você entra, se sente pequenininho, e é um silêncio lá dentro. É proposital. É para que a gente se sinta pequeno, perto da grandeza de Deus. É que a gente aprenda a silenciar para poder escutar o Senhor. Para perceber o seu cuidado. Você já notou quando a gente vai no consultório médico, é um lugar silencioso? Aí ele coloca o estetoscópio e vai auscultar nosso pulmão. Ele, silêncio. Respire. Mais fundo, respira. Para ele ouvir perfeitamente se os brônquios estão bem e tal, e vai vendo lá. Ou se está gripado, ou é pneumonia, o que é, ou se está tudo bem. O silêncio é necessário. E aí vem também o desejo. O desejo de uma alma que precisa de Deus. Eu tenho que desejar. Eu tenho que desejar. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Vocês querem o bem ou o mal para o filho de vocês? Vocês querem que eles prosperem ou não? Né? Eu ouvi de um pai esses dias, eu quero que meu filho seja médico, para ele reembolsar todo o investimento que eu fiz nele. Pode vir, filho. Já tem outros que, meu filho arruma um emprego porque você está comendo 2 frangos por dia, não tem condição mais não. É uma onça. Mas,
o desejo do pai e da mãe é ver o filho crescer. E vai fazer o quê? Vai pagar a melhor educação possível, sim ou não? Sim ou não? Vai pagar a melhor educação possível, vai colocar num colégio, vai fazer o que for para que o menino consiga crescer e caminhar. Ele deseja o bem da criança. Muito mais é a gente desejar a presença de Deus. Então eu tenho que ter essas características, silêncio e desejo para contemplar. Aí ele fala outra, alegria na palavra de Deus. A alegria em contemplar o texto sagrado com calma, sem uma leitura corrida, lendo com calma. A gente vai ler aqui, Salmo 119, versículo 1. A gente vai ler 4 versículos do Salmo 119. Eu quero que a gente leia 2 vezes esse versículo. Vamos ler todos juntos, bem pausado, tá? Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Mais uma vez. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Como é que eu vou conseguir louvar a Deus com retidão de coração? Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Verso 42. Assim terei o que responder ao que na tua palavra. Assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Vamos ler agora o 153. Salmo 119, verso 153. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Mais uma vez. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Vocês sentiram, irmãos, a diferença de você ler com calma e repetir a leitura, sem pressa, sem desespero, só para contemplar? A gente só está contemplando, lendo sem nem explicar, só lendo, contemplando, porque quando você vai até a palavra de Deus, você vai até Deus, que Ele se revela nessa palavra maravilhosa, e isso acalma o coração da gente, fala a nossa alma. Amém? E aí veja só, o Salmo 23, versículos, bota aí, Salmo 23, versículo 1, por favor. Versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Verso 3, só até ali, refrigera a minha alma. A gente está contemplando o Salmo 23. Contemple os verdes pastos. Feche os olhos só por um momento. Contemple verdes pastos. Um campo bem bonito, com pastos verdes. Águas tranquilas ou águas de descanso. Um riacho, um ribeiro, uma cachoeira pequenininha ali, de 2, 3 metrinhos de altura. Só aquele barulho da água. Aí você vai sentir a alma sendo refrigerada, como se fosse num dia de muito calor. E são o calor das emoções, o calor das pressões,
o calor dos problemas, que deixa a gente literalmente com a cabeça quente, né? Olha para cá. Quando você contempla os pastos verdes e as águas de descanso, tem a alma refrigerada, você está contemplando. Você vai entender o que é que diz o Salmo 19, verso 1. Coloca aí para nós. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando eu olho para os céus e o firmamento, eu vou me lembrar disso, ó. Está declarando a glória de Deus. Está declarando obra das mãos de Deus. E melhor ainda, quando eu olho para o meu lado, vejo a esposa, vejo o marido, vejo os filhos, vejo os pais, vejo o irmão em Cristo, vejo o amigo, vejo o parente. Você está contemplando a coroa da criação. O que há de mais sublime na criação é o ser humano. Mas vocês já perceberam que quando o ser humano se afasta de Deus, ele fica irreconhecível? É ou não é? Gente violenta, gente briguenta, gente de intriga, gente vingativa. A pessoa fica muito desfigurada, né? Porque é na contemplação das coisas de Deus que a gente vai sentir essa presença. Então, o Salmo 19, verso 1, que a gente leu agora, mostra duas coisas. A revelação natural, através das coisas criadas, e a universalidade dessa revelação. Como assim? A universalidade é que a revelação de Deus transcende línguas e culturas. A língua e a cultura da Índia não tem nada a ver com a nossa língua e nossa cultura, mas eles conseguem contemplar as coisas criadas. O Japão, a China, a gente aqui, até em Cabeceira, né? Até lá consegue. Então a gente observa que esse cuidado do Senhor. Agora veja Romanos 1:20. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Olha que texto poderoso, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Aí se você vai naquele dramaturgo, que também foi um estadista, Victor Hugo, Deus é o invisível evidente. Forte, né? Deus é o invisível evidente. Mas, por que é evidente? Porque ele se apresenta nas coisas criadas. Romanos 10:18. Romanos 10:18. Vamos ler todos juntos? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Do Salmo 19, né?
Isso é muito, muito forte, né, pastor? E ainda rejeitar. Muito bom. Passou o tempo, né? Venceu demais, hein? Irmãos, esse texto de Romanos que a gente leu, ele fala sobre ordem e propósito das coisas criadas. Vocês já perceberam? Todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe. Primavera, depois vem verão, outono e inverno. As coisas crescem, a água volta. O recifense tem mania de grandeza, né? Aí diz que o rio Capibaribe, quando se junta com o Beberibe, formam o Oceano Atlântico. Pensa num povo humilde. Mas vocês já viram que o rio corre do mesmo jeito. Sempre tem a chuva, tem o cuidado do Senhor, a plantação vai crescer, a gente vai se alimentar. Irmãos, essa ordem das coisas não tem como ter sido pelo acaso. Aí a gente vai para um ponto muito interessante. A contemplação na visão de Tomás de Aquino, um outro gigante da teologia. Ele vai falar algo muito sério sobre essa questão. São as chamadas 5 vias. 5 vias. O motor imóvel. Quando Tomás de Aquino fala sobre o motor imóvel, ele está ressaltando para nós: tudo que se move é movido por outra coisa. Deve haver um primeiro motor imovível. Isso é a filosofia que explica Deus. Motor imóvel. Causa eficiente. Essa é uma das que eu mais gosto. Nada é causa eficiente de si mesmo. Há uma cadeia de causas eficientes que causou todas as coisas. Portanto, Deus é a causa não causada. Dá até para dizer amém, não dá? Não, irmãos, ele era crente, o cara ele era cristão. Deus é a causa não causada. Exatamente, ainda tem gente que pensa que o crente não pensa, que é alienado. Olha aí, esses monstros da filosofia universal, viu? Não é só cristã, não, são referências na história. Terceira via, necessidade e contingência. Necessidade e contingência. Uma vez Ariano Suassuna, perguntaram para Ariano Suassuna se ele acreditava em Deus. E ele disse, Ariano Suassuna, um dos maiores escritores da história do Brasil, considerado por alguns o maior filósofo da história do Brasil, ele disse: Deus, acredito, para enfrentar essa vida dura, sangrenta, eu preciso acreditar em Deus. Deus para mim é uma necessidade, sem a qual eu seria um desesperado. De onde é que ele tirou isso? Tomás de Aquino, meu irmão. Então perceba, é uma necessidade e contingências. A contingência é o quê? Coisas são contingentes, quer dizer, podem não existir. Então a gente tem que fazer uma contingência de despesas, quer dizer, a gente vai cortar alguns gastos, porque a gente não sabe o que é que pode acontecer amanhã. Isso é uma contingência. Pode acontecer, mas também pode não acontecer. E a gente explica isso pela Bíblia? Explica.
Jesus, quando ele fala, quando a Bíblia fala sobre Jesus. Por meio dele, todas as coisas vieram a existir. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, vem a quarta necessidade. A quarta via. Os graus da perfeição. Quando a gente observa os graus da perfeição, a gente falou isso no outro dia do estudo. Sobre a bondade de Deus, a verdade que está em Deus. A gente observa nisso os graus de perfeição do próprio Deus e vê esse grau de perfeição nas coisas criadas. Eu vi outro dia um vídeo de um pessoal que estava num safari, e aí um jacaré, um crocodilo, que aquilo ali era meu amigo, parecia mais o leão da Receita Federal, pegou um filhotinho de leão, o crocodilão saiu, pegou o filhote de leão, sendo que quem estava bebendo água de um lado era o leão e do outro lado a leoa. Meu amigo, pegaram esse crocodilo, mas deram uma taca até matar e comeram e ainda terminaram lanchando. E o leãozinho foi lá e lanchou também. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados. A própria natureza mostra a justiça sendo feita pelo indefeso. Perguntaram outro dia, para um adolescente, que uns 14 anos, 12 anos, qual parte do frango você gosta mais? Eu gosto da sobrecoxa. Você já viu um frango? Já. É no supermercado. A gente vai no supermercado, tem uma parte que tem congelado, tem outra que é resfriado. Não, mas você já viu um frango? Já, lá no supermercado. Isso é sério, velho. Ele nunca viu um frango vivo. Porque não faz parte da... Quem mora numa grande cidade não vai ver mesmo, não. Não vai ver porco. Só a galinha pintadinha, é. Mas é sério, tem gente, irmãos, a coisa é esquisita. Tem gente que não conhece as coisas. Não sabe o preço que foi, como é que acontece o processo ali, para abater um frango, abater um boi. Aí vem a quinta via. Ordem e finalidade. A finalidade aponta para propósitos. E a ordem mostra que Deus está no controle. O desejo da gente essa noite, irmãos, é que a gente saia daqui com essa vontade de contemplar. Amanhã, quando acordar, tenta acordar 5 minutinhos antes. 5 minutinhos só, Carlão. Para ver a natureza lá fora, para sentir o gosto do café, que às vezes a gente sai correndo, não sente gosto de nada, não viu nada. Né? Bota uma suquinha que ajuda. Começa a conversar com alguém e esse alguém com quem você está conversando não demora muito, já está com o celular digitando, fazendo de conta que você está te ouvindo, por educação ou por algum outro motivo. Dá para ter uma ideia da situação que nós estamos vivendo, a cada dia sendo programados para não contemplar. Há uns anos atrás, nossos avós, se quisessem ter um ambiente claro, tinham que buscar um azeite, um querosene, um óleo, tinha que ter o pavio, tinha que ter o candeeiro, se quisesse ter o ambiente da casa iluminado. Hoje, se você estiver perto de uma interruptor daquele, é coisa de tempo de um raio. Você tem todo o ambiente claro, é rápido. Para você ter uma comida pronta, tinha que ir atrás da lenha, de preferência na época que não tivesse chuva, para guardar.
Não era assim? Até acender o fogo, até esquentar, até cozinhar. Hoje nós temos o privilégio de ter uma chama, um gás. É tudo mais rápido. Não estou dizendo que essas coisas estão erradas. Mas não muito tempo atrás as pessoas paravam para ouvir umas às outras. E nós estamos vivendo cada vez mais tempos e conhecendo gerações, e nós somos uma dessas. Somos formados para não contemplar, inclusive para não ouvir. Não existe curso de escutatória, nem existe. Você encontra um curso de oratória, você aprende a falar, mas curso para aprender a ouvir, você não encontra. Imagine contemplar. Imagine gastar minutos para ler alguns versos da Bíblia. Quando nós olhamos as propagandas, as imagens são feitas tão curtas, tão rápidas, que não dá nem tempo ver o que mostraram, porque é para ser assim, não pode demorar. Quando alguém grava um vídeo, vai contar um fato, gasta mais de 1 minuto, você já pula, já passa, porque você não aguenta ficar esperando. É assim que nós vivemos. Então, essa contemplação requer também reeducação, em todos os sentidos. E se tem uma coisa que mexe comigo negativamente, chego a pecar contra Deus. Não poucas vezes. Tá conversando com uma pessoa, ela começa a mexer no celular. É um desrespeito, falta de bons modos, boas maneiras, falta de tudo que é bom. Porque estamos sendo formados para isso. Irmãos, boa palavra essa observação, porque a gente vive num tempo tão corrido que simplesmente a gente liga o automático e vai, né? E a gente precisa parar realmente. O filósofo Mário Sérgio Cortella falou sobre isso. Precisamos fazer um curso de escutatória. Porque as pessoas precisam aprender a ouvir novamente, né? Escutar, ouvir ali. A gente passa a maior parte do tempo, um professor uma vez me disse, que passa mais tempo pedindo para o povo fazer silêncio do que ele ensinando. E aí um outro professor falou, o meu maior sonho é conseguir dar uma aula. Isso é sério. Aí é tranquilo, é só passar uma questão infazível, que nós se ajeita lá na frente. Mas olha, irmãos, Deus nos ajude a contemplar as coisas do Senhor. Dá uma olhada no pôr do sol. Hoje o nascer do sol estava a coisa mais linda do mundo. 5 da manhã estava o solzão nascendo. Vermelho. Eu disse, lá vem tu, esquentar nós. Mas agradece pelo sol. Você está vivo. Isso é bom, né? Agradeça pelo pôr do sol, agradeça. Agradeça pela vida, pela bênção de ter um esposo, uma esposa, uma família. Amém, povo de Deus? Bora ficar de pé? Fala para quem está do seu lado aí, como é bom ter você aqui. Como é bom. Amém, estou com saudade da minha. Glória a Deus. Irmãos, lembrando que no sábado estaremos lá na casa do pastor Agamenon, ajudando na construção do telhado da casa dele, tá bom? Então, os homens que puderem se fazer presentes, vai ser uma bênção de Deus aí para ajudar o pastor que tanto nos ajuda, né? As chuvas estão chegando, ele precisa ali daquele pedacinho de cobertura, aquele momento lá, tá certo? E a gente precisa de mão de obra. Tem alguns que não vão, mas patrocinaram, né? Para evitar a fadiga. Mas vamos lá, vai ser bênção, vai ser um dia de comunhão, junto com os irmãos ali do motoclube. Eles querem estar junto com a gente lá, ajudando também. Isso vai ser muito bom. Amém? Vamos orar? Pai amado, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és, em Tua infinita misericórdia, Tu és um Deus que se compadece de nós e tem tanta paciência em nos ensinar
e esperar de nós uma vida de contemplação e de obediência. Nos ajuda, Deus querido, a sermos bênção na vida de quem está do lado da gente e que no final de tudo, Pai, nós possamos ver e contemplar as obras das Tuas mãos. Que essa palavra de hoje, Pai, fique no nosso coração, gere vida e transformação. Em nome de Jesus, amém e amém. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Deus abençoe a todos, vamos na paz.